Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos abordar o assunto Estatuto Social do Banco da Amazônia S.A., ou seja, Estatuto do BASA, né? Um assunto bastante específico, somente aí destinado para o concurso do BASA, né? Concurso do BASA 2018, né, concurso do BASA, e este assunto faz parte do assunto de legislação, né? Um assunto de legislação, primeiro a legislação que nós já ministramos para você, que trata sobre a criação dos fundos constitucionais, né? Do FCO, FNO e FNE, né? Na qual o BASA é um agente financeiro do fundo, salvo engano é a lei 7.827 de 89, né? Na lei, aula dada, aula ministrada, aula no bolso. A segunda foi o Código de Ética do BASA e agora é o Estatuto do BASA. No total são 5 questões, né? E aí, professor, cara, da lei 7.827, acredito que caia de 1 a 2 questões, pode ter certeza. O Código de Ética sempre é importante, o examinador quer sempre cobrar. A questão da ética sempre é uma questão aí vigente, uma questão muito cobrada em concursos. Acredito que serão de 2 a 3 questões na prova, né? E aqui, a parte do Estatuto, eu acredito que será de 1 a 2 questões na prova. No total, são 5 questões. Tenho certeza absoluta, se você assistiu minhas 3 aulas, seguiu todas as minhas orientações pedagógicas, eu tenho certeza absoluta que você vai colocar essas 5 questões de legislação no bolso, vai acertar as 5. As 5 questões serão Ctrl+C e Ctrl+V. Professor, o que mais? Primeira orientação pedagógica. Depois da aula, de qualquer uma dessas aulas, você tem que fazer a leitura da lei seca, fazer a leitura com bastante tranquilidade, com bastante concentração, entendendo, tentando lembrar do professor Luiz Antônio. Coloca o professor Luiz lá no seu mapa mental, que vai dar tudo certo, ok? Então vem comigo, vamos para essa grande aula, Estatuto do BASA, né? Primeiramente, né, informando a fonte aí que nós tiramos essa aula, foi lá do site do Banco da Amazônia, né? Na qual está aqui o Estatuto Social do Banco da Amazônia, né? Fiz o download para vocês aí desse estatuto, né? Só para passar para vocês aqui, que nós temos aqui, ó, todas as alterações. Então, esta aula contempla todas essas alterações aqui do estatuto aí aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, né? Então, nós temos aqui, ó, dia 19, tá? De janeiro de 2018 é a última alteração desse Estatuto do BASA, ou seja, você está com uma aula fresquinha aí, ok? Vamos lá, todo estatuto ele é organizado em capítulos, salvo engano nós temos aí 15 ou 16 capítulos, nós iremos estudar aí uma parte de todos os capítulos, ok? Professor, a gente vai, nessa aula aqui, professor, você vai ministrar todos os artiguinhos da lei? Não. Tá? Eu não vou passar para vocês todos os artiguinhos da lei, eu vou passar os principais artigos, né, para vocês. Por quê? Porque vai ser muita leitura, entendeu? Muita repetição, a aula fica bastante cansativa, né, tanto para o professor quanto para vocês. Eu explico o dispositivo, para que existe esse dispositivo, qual que é a intenção do legislador em incluir o dispositivo no estatuto, e assim fica mais fácil você memorizar e fazer a sua fixação. Bacana? Então vem comigo, né? Primeiro capítulo, né? Que é da denominação, qual que é a denominação? Banco, da duração, da sede, do foro e demais disposições preliminares. Artigo 1º, tá? O Banco da Amazônia, S.A., é instituição financeira pública federal, constituída sob a forma de sociedade anônima aberta, de economia mista e de prazo de duração indeterminado, é regido por este estatuto, especialmente pela Lei de Criação 5.122, Lei 13.303, Lei 6.404, que é a Lei das SAs, Decreto 8.945 de 2016 e demais legislações aplicáveis. Ok? Vem comigo, vamos lá. Denominação. Qual que é a denominação? Banco da Amazônia, está aqui. Tá? Banco da Amazônia. Duração, prazo indeterminado. Prazo indeterminado, ok? Tá? Sede, foro e demais disposições no parágrafo único que a gente vai ler. Vamos voltar aqui no artigo 1º. Então, Banco da Amazônia S.A., tá? Ok, S.A.,
significa dizer que é uma sociedade anônima de capital, ou seja, essa é uma companhia que está listada na Bolsa de Valores, não é isso? Na BMF Bovespa B3. Ok. Instituição financeira pública. Parou. Informação importante. Tá? Estou colocando possíveis questões de prova. Tá? Segundo a lei 4.595, que é a nossa Bíblia do sistema financeiro, que eu sempre digo isso nas minhas aulas, lá trata das instituições financeiras públicas e privadas. Pode ter certeza que o examinador vai falar que o Banco da Amazônia, como é de capital privado, tá? Ela é de capital privado porque ela é uma SA, vai ser uma instituição financeira privada. Está errado. O BASA é uma instituição financeira pública. Por quê? Quem tem o controle acionário dessa instituição é uma entidade pública, o governo federal. Então, ela é uma entidade pública. Detalhe, federal. Não é um banco regional. Então, ela é federal. Constituída sob forma de sociedade anônima, SA, de economia mista. Ok. Professor, por que de economia mista? Porque o BASA faz parte da administração pública indireta e ela é uma sociedade de economia mista. Pode anotar. Na prova, o examinador vai colocar a sociedade anônima, é uma sociedade anônima aberta, ele pode trocar aberta por fechada, de empresa pública, trocar de economia mista, colocar empresa pública, mas economia mista. Bacana, então já falei esses pequenos detalhes aqui do direito administrativo, da personalidade, da denominação do BASA. Parágrafo único. Parágrafo único. O Banco da Amazônia tem, atenção, domicílio, sede e foro. Né? Domicílio é o local onde ele está oficialmente para o mundo jurídico. Sede, onde fica o QG. Foro, onde ele responde às ações. Né? Em Belém. Tá? Então, a cidade de Belém é o local do domicílio, da sede e do foro do Banco da Amazônia. Capital do estado do Pará, podendo manter representação em todas as capitais da região amazônica, bem como agências, escritórios de representação e correspondentes em outras praças do país, observados os requisitos legais. Então, está aí para vocês, né, a questão do BASA. Importante que eu tenho que falar que o Estatuto Social do BASA não dá autorização para o BASA para o processo de internacionalização do BASA, né? Então, é somente no país, claro, nosso país, Brasil. Vamos lá, capítulo 2º, né? Os primeiros capítulos são rápidos, né, cara? Tranquilo, né? O capítulo 2º, ele vai tratar do assunto do objetivo social e das vedações, né? Professor, e aí? Dica para vocês, examinador gosta de cobrar, né? O que é o objetivo? Qual o objetivo? Qual que é o objetivo do banco existir, né? Primeiro, ele é um banco o quê? Público, né? Uma instituição financeira pública federal, que tem por objetivo, primeiro, executar a política do governo federal na região amazônica relativa ao crédito para o desenvolvimento econômico social. Então é o seguinte, quem que vai executar a política econômica do crédito na Amazônia? Será quem? Ó, o BASA, tá? Então, aqui, ó, só esse fato aqui é fantástico, né? Já disse para vocês na aula lá do... o principal fundo para gerenciar essa política aqui econômico-social é o Fundo Constitucional, né, do Norte, né? FNO, que é 0,6%, tá? Do imposto de renda, né? Imposto de renda do IPI. 2. Prestar serviços e realizar todas as operações inerentes à atividade bancária. E, finalmente, o último objetivo do banco é o seguinte: exercer as funções de agente financeiro dos órgãos regionais federais de desenvolvimento, né, dos órgãos, regionais federais. Professor, está aqui, né? Sudã, né? Sudã é um órgão desse, então ele é agente financeiro. Bacana, gente? Atenção, ó. Não é papo de professor, não. Isso aqui é papo sério, cara, ó. Objetivo, esse artigo 2º é potencial questão de prova, tá? Ok, vamos lá, continuando. Terceiro, ao Banco da Amazônia é vedado, além das proibições estabelecidas em leis. Professor, é vedado, é o quê? É proibido. E aí, prof? Tem que falar para vocês. Eu já disse isso. O examinador adora 3 coisas.
Novidade, exceção e números. Esse vedado entra no grupo de exceção. É vedado, é proibido. O examinador gosta de cobrar aquilo que não pode. Tá? Primeira coisa que o banco não pode. Primeiro, realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras. Olha só, realizar operações com garantia. O que é garantia? Quando você faz uma operação financeira, tem que ter garantia. O BASA faz operações financeiras todos os dias, né? O banco, principalmente para captação de recursos, né? Comigo. O que está falando aqui? Que o banco só pode fazer, que o BASA só pode fazer operações com garantias próprias. Não pode utilizar garantias exclusivas de ações de outras instituições financeiras. 2. Abrir crédito, emprestar, comprar ou vender bens de qualquer natureza a membros do Conselho de Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria. Então é o seguinte, olha só, né, isso aqui gera o quê? Conflito, né? Nós vimos lá na aula de Código de Ética do conflito. Então o banco ele é proibido, atenção, ó, abrir crédito, emprestar, comprar, vender bens de qualquer natureza a membros do Conselho de Administração, Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria. São as 4 pessoas estatutárias, tá? Então não pode fazer esse tipo de operações com essas 4 pessoas. Professor, qual que é a intenção aqui do legislador? Muito simples, para dar autonomia, não é isso? É para evitar com que essas pessoas que ocupam esses cargos, que são os maiores cargos, os cargos mais elevados da administração do BASA, a legislar ou agir em conta própria, em benefício próprio em razão do cargo, né? Então aqui quer tirar todo e qualquer tipo de vantagem em relação a isso. 3. Emitir debêntures ou partes beneficiárias, né? E aí, professor, debêntures, claro, a lei 4.595 proíbe, né? Proíbe todas as instituições financeiras aí, principalmente, proíbe que os bancos façam a captação de recursos aí na emissão de debêntures. Partes beneficiárias, também um título aí específico feito, elaborado lá pela lei 6.404/76, partes beneficiárias, ok? Então são as 3 proibições do Estatuto que o Banco da Amazônia não pode fazer. São 3 proibições específicas, isso pode ser cobrado na sua prova. Atenção. Próximo capítulo, capítulo 3º, que é do capital e das ações, né? Professor, é uma empresa, é uma companhia, né? O BASA é uma empresa, é uma companhia, e toda empresa é uma companhia, é uma empresa o quê? De SA, Sociedade Anônima, tem capital aberto na Bolsa de Valores, no BMF Bovespa, né, o B3. E aí, prof? Vem comigo. É uma companhia. Toda empresa, pela legislação brasileira, ela tem que informar o seu capital social. Tá? O LAC tem um, tá? Todas têm. Então tem que informar do capital social e das ações. Por que são ações? Porque é uma sociedade anônima, né? Então o capital social do Banco da Amazônia é de 1.623.251.785 R$1,69, né? Olha aí o valor do capital social do banco, né? É claro que pelas regras aí do Banco Central, né? O banco, todos os bancos, principalmente os bancos comerciais, o Banco BASA é um banco comercial, né? É um banco comercial. É o seguinte, né? Pelas regras do Banco Central, é um percentual desse valor que ele pode fazer de empréstimos, ou seja, fazer a relação do seu dinheiro. Então, por isso que o estatuto vai ser sempre alterado, nem que seja para alterar essa linha aqui. Então, qual que é o capital social? 1.623 milhões. Esse capital, ele é todo ele dividido por ações. Quantas ações? Questão de prova. Dividido em 29.645.967 ações. Tá? Olha aí. Então, 1.623 milhões, 29 milhões de ações. Professor, nós falamos em ações, ok. As ações que constam no Estatuto Social das SA são aquelas ações chamadas de ordinárias, questão de prova. O examinador pode copiar exatamente o artigo 4 e colocar aqui, ó, ações preferenciais. Está errado.
Então é o seguinte, essas 29 milhões de ações são ações ordinárias. Professor, ações ordinárias e ações preferenciais, qual que é a diferença básica entre elas? É claro que nós teremos uma aula específica que nós vamos falar tudo sobre ações. Ações ordinárias, a principal característica é aquelas ações que têm aí direito a voto lá na Assembleia dos Acionistas. Já as preferenciais têm preferência nos dividendos, né? Nos dividendos da empresa. Então, ó, 29 milhões de ações ordinárias, nominativas e escriturais e sem valor nominal. Fechou, né? Parágrafo primeiro. Dessas 29 milhões de ações, né, a União, por quê? Por que a União? Porque um banco, uma instituição financeira pública federal, a União, é o acionista controlador. E nessa condição, deterá sempre a maioria absoluta das ações com direito a voto, né? Então tem aí sempre o quê? A maioria das ações com direito a voto. Então tem um controle aí administrativo do banco. Pronto. Falamos. Agora a gente vai falar o quê? Dos órgãos de gestão, tá certo? Os órgãos de gestão do BASA. Toda SA, tá? Não só o BASA, tá? Pela lei das SA, que é a lei 6.404, que inclusive aí foi a base da elaboração desse estatuto, obriga todas as SAs ter um órgão superior máximo chamado Assembleia Geral dos Acionistas. Quem que faz parte da Assembleia Geral dos Acionistas? Todos aqueles que têm o quê? Todos aqueles que têm ações ordinárias, que são aquelas ações que têm direito a voto. Voto na onde? Na Assembleia. Voto para quê? Para tomar as grandes decisões do banco e passar as grandes diretrizes do banco. Vem comigo aqui. Então, a Assembleia Geral dos Acionistas. Vem comigo. Então, a Assembleia. Todo mundo, então os 29 milhões de pessoas aí que as detentoras das 29 milhões de ações do banco. A convocação da Assembleia Geral dos Acionistas incumbe ao Conselho de Administração. Olha aí, então o Conselho de Administração é o órgão responsável para disparar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas. Competindo também, nos casos expressamente previstos em lei, a diretoria executiva, também pode convocar, nos casos previstos em lei, ao Conselho Fiscal, a qualquer acionista ou grupo de acionistas que represente, no mínimo, 5% do capital voltante. Né? Então, o cara tem lá 5% das ações, ele tem o direito de chamar uma Assembleia Geral Extraordinária. Nesta Assembleia, além das previstas na Lei das Sociedades Anônimas, na Lei das SA, deverá também ser convocada a Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre as seguintes matérias, ou seja, o parágrafo 6º fala, tá, a gente vai chamar a Assembleia para deliberar sobre quais assuntos, isso é importante aqui. Primeiro, alienação no todo ou em parte de ações do capital social, aumento do capital social por subscrição de novas ações, né? Subscrição, lançamento de quê? De novas ações, emissão de títulos de valores mobiliários no país ou no exterior, transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação do banco, permuta de ações de sua emissão e outros valores mobiliários. Tem mais? Aqui o quê? Aqui é todos os exemplos que podem ser discutidos na Assembleia Geral, né? A promoção de práticas diferenciadas de governança corporativa e celebração de contrato para essa finalidade com a B3 SA. B3 é a Bolsa Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa de Mercadorias Futuros, né? Mais a CETIP. Alteração do Estatuto Social, eleição e destituição de a qualquer tempo dos membros do Conselho de Administração, eleição e destituição a qualquer tempo dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, fixação da remuneração. Então, quem vai ditar a remuneração dos conselheiros de administração, diretores, e quem que vai ser? Vai ser a Assembleia Geral. Fixação da remuneração dos administradores, que são os diretores, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e dos demais comitês remunerados. 11. Aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos. 12. Autorização para o Banco da Amazônia mover ação de responsabilidade civil
contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu banco, ao seu patrimônio. Olha que coisa interessante, né? Qualquer diretor aí que vier causar prejuízo para o banco, claro, o banco tem o direito de quê? De propor ação. Só que essa ação tem que ser autorizada pelo conselho, tá? Pelo conselho de acionistas. Desculpa, não é conselho de acionistas, pela Assembleia de Acionistas. 13. Alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles. Ou seja, né, vai querer vender uma agência desativada, tem que passar pela autorização da Assembleia Geral. E 14, finalmente, tá? Finalmente aqui, eleição e destituição a qualquer tempo de liquidantes, julgando-lhes as contas, né? Então está aqui para vocês aí, são as competências aí atribuídas pelo Estatuto do BASA à Assembleia dos Acionistas. E agora? Agora nós vamos falar aqui o capítulo 5, que é da administração do banco, né? Como é que o banco vai ser administrado? Vai ser administrado de acordo com esse estatuto, o Estatuto do BASA. Então vem comigo, sem dúvida nenhuma, esse aqui é o capítulo mais longo da nossa aula. Nós não iremos tratar ele 100%, mas os principais assuntos, com certeza. Vem comigo aqui. Das normas comuns aos órgãos da administração. Professor, órgãos da administração. Tem que saber. 5. Conselho de administração. Conselho fiscal. Diretores. Vou pôr aqui diretores e presidente. E comitê de auditoria. Tá? 5. Conselho de administração, conselho fiscal, presidente e diretores e conselho de auditoria. Tá? Então aqui são comuns, né? 2 requisitos, todos eles, né? Para ocupar qualquer uma dessas funções tem que ter esses requisitos aqui. Vem comigo aqui. Ok. Ó, comuns, né? Aos órgãos da administração. São quantos órgãos? 5. De novo, fala para mim. Isso. Conselho de administração, presidente, diretores, conselho fiscal e comitê de auditoria. A administração do Banco da Amazônia é exercida por um conselho de administração e por uma diretoria executiva, cujos integrantes deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios. Quem que administra o Banco da Amazônia? 2 órgãos aí da administração. O Conselho de Administração, tá certo? Um conselho, todas as SAs têm que ter um conselho e a sua diretoria executiva. Agora, para ser membro do conselho e da diretoria, você tem que atender esses requisitos. 1. Ser cidadão de reputação ilibada. 2. Ter notório conhecimento compatível com o cargo para qual foi indicado. 3. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para qual for indicado. E, finalmente, ele tem um critério de experiência. Vem comigo aqui. Ter, no mínimo, uma das experiências profissionais abaixo. Olha só. Ter, no mínimo, uma das experiências profissionais abaixo para você ser o quê? Conselheiro ou diretor do banco. Tá? Então, assim, para o ato de eleição ou nomeação da diretoria, as pessoas ali escolhidas têm que ter todos esses requisitos, senão vai ser considerado o quê? Inelegível, né? E nós temos aqui um comitê de eleição, tá? É um comitê na qual as pessoas vão avaliar se a pessoa atende ou não atende o requisito. Primeiro, experiência. 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação do banco ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior. B. 4 anos em cargo de diretor, de conselheiro de administração, diretor, de conselheiro de administração, de membro de comitê de auditoria ou chefe superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao do banco, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa, né? Níveis hierárquicos não estatutários, né? O cara, o que é o seguinte, vamos pôr, gerente geral, superintendente, entendeu? São todos o quê? Cargos estatutários, né? Cargo estatutário, que está no estatuto. Aqui o quê? O diretor, é o presidente de diretores, é um cargo o quê? Estatutário.
C. 4 anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a nível 4 ou superior do grupo DGA, grupo de DGA, né? DAS, né? DAS em pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, o cara tem um cargo DGA 4, aí nível 4, da União, dos Estados e dos Municípios, né? Eu já enquadraria nesse item C aqui. 4 anos em cargo de docente ou de pesquisador de nível superior na área de atuação de banco, ou 4 anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação de banco. Também eu entraria nesse E também. Então, ou seja, para você ser diretor ou membro do conselho de administração, você tem que ter o quê? Esses requisitos, um desses aqui de requisitos de quê? De experiência, porque não pode ser qualquer pessoa. Tem exceção? Tem. Examinador adora esse cara chamado de exceção. Vem comigo. Os requisitos previstos na linha A, B, C, D e E, que é o quê? Requisito de experiência, no inciso 4 do caput, poderão ser dispensados no caso de indicação de empregados da empresa. Então, aqueles requisitos, né, são pessoas fora da empresa, né? Mas o empregado da empresa pode sim ser diretor ou membro do conselho. Tá? Nessa situação, ele pode ser dispensado para o cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes requisitos mínimos. Né? Então, esse cara empregado da empresa, vem comigo aqui, o empregado tenha ingressado na empresa por meio de concurso público de provas ou de provas de títulos. Você que está me assistindo. Então, ele tem que ser concursado. 2, o empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa. Você vai chegar lá. C, o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa, comprovando a sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de quem trata o caput. Né? Então, já tem que ter algum cargo aí de direção aí do BASA. Bacana? Exceção, né? Isso aqui é por causa do empregado da empresa. O cara já está lá, já conhece a cultura, não precisa ter todos os requisitos anteriores, só do inciso 4, que é o de experiência. Artigo 8º. Tá? Vamos ficar comigo. Atribuições comuns. Além dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, parou? Tá? Além dos princípios constitucionais. Então, esses caras aqui é o famoso LIMP, né? O macete aí, né? Legalidade, legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência, né? Consagrados no artigo 37 da Constituição Federal de 88, né? A administração pública direta e indireta obedecerão aos princípios da legalidade, tá? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que está escrito no artiguinho 37. Fechou. Então, além desses 5, tá? A administração do Banco da Amazônia obedecerá ainda aos princípios de boa governança corporativa. Boa governança corporativa significa o quê? Gestão. Ok? Principalmente porque uma companhia listada na Bolsa de Valores é uma SA, então a própria CVM cobra o quê? Vários parâmetros de gestão corporativa e de profissionalismo do banco. Então, o quê? Profissionalismo na gestão, isso que ele quer dizer. E de gestão de negócios direcionado pelo controle dos riscos. Gestão direcionada ao controle dos riscos. Qual que é a atividade do banco? Qual que é o produto do banco? Dinheiro. Cara, dinheiro é altíssimo risco você fazer uma operação, tá? E você não receber desse dinheiro. Você vai o dinheiro, depois, você manda o dinheiro para lá para depois voltar, assim que o banco funciona. Ou seja, há uma gestão de risco. Então, ela tem toda uma gestão direcionada para diminuir esse risco. Nesta aula, a gente vai ver lá que vai ter decisão por alçadas, né? É um dos critérios aí que vem atender, uma das ferramentas que vem atender esse princípio. Então, vem comigo aqui. Princípio também é muito cobrado em concurso público, tá? Então, temos aqui o agente público, ele vai ter que atender o LIMP,
mais a boa governança corporativa e mais uma gestão de negócios direcionada pelo controle dos riscos, né? Pelo controle dos riscos, né? Então, as operações financeiras do banco é altamente controlada, pede papel para tudo que é lado, né? Ótimo, né? Vamos lá. Tá legal, né? Tá tranquilo. 9. Da investidura. O que é investidura? Para você entrar em exercício, né? Investidura, investir. Os eleitos pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos no prazo de 30 dias seguintes à eleição, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva. Então, existem 2 livros de posse, um dos membros da administração, outro da diretoria executiva. Feita a eleição, publicou a eleição, o resultado da eleição, o cara tem 30 dias para investir. Cara, 30 dias, é prazo, é número. Sempre lembrando que o examinador adora atualidades, exceções e números. Olha o número aí, 30 dias. O cara vai falar 20 dias, 7 dias, 7 dias úteis, 30 dias úteis e assim por diante. Mas é o quê? 30 dias. Ele vai falar um mês. Tá? É diferente. Está lá um mês e o outro está 30 dias no gabarito. Qual você vai colocar? 30 dias. Boa questão, hein? Dos impedimentos e das vedações. E aí, professor? Cara, eu estou tratando do quê? Do cara que é conselheiro de conselho de administração e diretor do banco. E aí? Ele tem diversos impedimentos. Tá? Diversos impedimentos. Ele não vai ser uma pessoa normal. Ele não pode ter empresa, o banco vai querer esse cara o quê? Vai querer esse cara de corpo e alma. Então, nós temos o quê? Ó? É vedada a indicação para conselheiro e para a diretoria executiva. Nós temos 23 vedações de indicação. Primeiro, aos condenados por decisão transitada em julgada por crime falimentar, de falência, né? De sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa, passiva, de conclusão, de peculato contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou contra o sistema financeiro nacional, ou os condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Então, ele quer um cara liso, né? Tranquilo, transparente. Não, um cara transparente, um cara aí sem passado negro. E aí, professor? Aí é o seguinte, vou pedir para vocês fazerem uma leitura, tá? Fazer a leitura aqui, ó, dos 23 incisos, tá? Porque é muito importante isso, são das vedações. Eu não vou ler com vocês para não ficar a aula muito maçante, tá? Aula muito maçante, você tem que fazer seu dever de casa. Então, o artigo 10º fala o quê? Da vedação à indicação. Qualquer um desses itens você está proibido aí a ocupar um cargo de conselheiro de administração. Ó, detalhe, essas vedações aqui são aplicáveis a quem? Ao conselho de administração e para a diretoria executiva. Bacana. Vem cá. Professor, eu assumi lá. Eu estou eterno? Não. O estatuto, sabiamente, como todos os estatutos, traz a previsibilidade, a previsão de quê? Do cara perder o cargo. No caso, quais cargos nós estamos falando? Conselheiro de administração, conselheiro de administração do banco ou diretoria executiva. Perde quando? Primeiro, o membro do conselho de administração, do fiscal ou comitê de auditoria, ele deu uma ampliada, que deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas nas últimas 12 reuniões sem justificativa. 2 consecutivas ou 3 sem justificativa das últimas 12, o cara está fora. E aí, prof, o cara não falta nem a pau, cara, porque o cara ganha aqui um dinheirão, cara, é por reunião que o cara ganha, cara, é um dinheiro bom, hein? Dinheiro bom, pode ter certeza. 2, e o cara, ninguém quer largar esse osso, não, cara. O membro da diretoria executiva que se afastar sem autorização por mais de 30 dias, né? Então, o cara aí, ó, não pode se afastar do cargo por mais de 30 dias, ele vai perder a bocada aí, né? 3, o representante dos empregados no conselho de administração, cujo contrato de trabalho seja encerrado durante o prazo de gestão.
Professor, o que significa isso? Significa dizer que nós iremos estudar, tá certo? Que a composição do Conselho de Administração é garantido o assento dos representantes dos empregados, né? Então, ele é garantido um assento dos representantes dos empregados no Conselho de Administração. O que acontece? O cara está lá, conselheiro, ganhando um salarão por lá, claro, né? É mais, muito mais, né? Pode ter certeza disso. Só que aí ele desligou-se do banco, tá? Por qualquer motivo. Desligou lá, automaticamente ele vai perder o cargo de conselho, porque ele está representando o quê? Uma categoria, os empregados. Então, não tem lógica o cara tendo ex-empregado representar os empregados no conselho do banco, né? Então, sabiamente. E aí, professor, parágrafo único, o dispositivo penal, vem comigo. A perda do cargo não elide a responsabilidade civil e penal a que estejam sujeitos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, em virtude do descumprimento de suas obrigações. O cara foi e aprontou lá na Diretoria Executiva. O negócio está para estourar a bomba, ele sabe que ele vai se ferrar. O que ele faz? Ele pede para sair. Pum, pede para sair. Ele pede para sair com más intenções, segundas intenções. Poxa, eu vou pedir para sair, vai acabar o processo, vai acabar, e não vou responder civil nem penalmente. Errada. Sabiamente, o estatuto falou, cara, você pode sair. Só o que você fez aqui fica. E o que você fez, você pode pagar, né? Civil é indenizar o banco, né, de eventuais prejuízos ou de terceiros, ou penal, se cometeu algum crime, vai para o xadrez, né? Professor, remuneração. Tá? E aí? A remuneração dos integrantes dos órgãos de administração será fixada pela Assembleia Geral de Acionistas, observadas as prescrições legais. A remuneração dos integrantes dos órgãos de administração. Primeira pergunta, vamos ver se você sabe, se está fixando o conteúdo. Quais são esses órgãos de administração? Hein? Você já sabe. Conselho de Administração, vou colocar outro conselho aqui, Conselho de Auditoria, tá? Conselho Fiscal, diretor e presidente, tá? Esse cara aqui. Aí tem ouvidor também, tem outras coisas que a gente vai falar mais para frente aí. Então, esses caras aqui, o subsídio dele, a remuneração, será fixada por quem? Assembleia Geral dos Acionistas. Professor, por que o legislador quis a Assembleia Geral dos Acionistas? Quem que os acionistas representam? Esses acionistas são os donos de 1 bilhão e 600 milhões do banco. São os 29 milhões de ações. Então, esses caras são donos do banco, eles que são donos do banco. Claro que o governo federal, né, a União, aí, ele é o maior parte desse banco, ele tem o maior, né? Porque ele é o acionista majoritário do banco, porque é um banco público, né? Bacana? Fechou. Então, a remuneração pode ser questão de prova. Quem define a remuneração dos órgãos de administração é a Assembleia dos Acionistas. Esses caras são os patrões, são os donos do banco. Parágrafo único. A remuneração mensal devida aos membros dos conselhos de administração não excederá a 10% da remuneração mensal média dos diretores. Então é o seguinte, o cara do conselho de administração, na minha opinião, trabalha menos e recebe mais. Ó. Ele pode não excederá 10% do salário do diretor. Excluído, claro, os valores relativos ao adicional de férias, benefícios, sendo vedado o pagamento de participação de qualquer espécie, inclusive de lucros da empresa. Então, o Conselho de Administração vai receber só a remuneração dele. Agora, a seção 2, a gente vai falar tudo sobre o Conselho de Administração. Tá? Agora a gente vai começar a trabalhar cada órgão do conselho, cada órgão da administração do BASA do Banco da Amazônia. É uma SA, obrigatoriamente tem que ter um Conselho de Administração. Vamos lá. 15. O Conselho de Administração, órgão de orientação superior. Caiu na prova, no comando da questão, qual que é o órgão de orientação superior? O cara vai colocar as alternativas. Presidente, diretores, comitê de auditoria, conselho fiscal e conselho de administração. Então, órgão de orientação superior. Olha o trabalho, orientação superior, vai ser quem? O Conselho de Administração. É composto por 7 membros, todos eleitos
pela Assembleia Geral de Acionistas. Então é o seguinte, eles serão eleitos pela Assembleia Geral dos Acionistas, observados os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 25 deste Estatuto. São quantos? 7. Qual que é a forma de provimento? Eleição. Tá? Qual que é o trabalho do Conselho? Orientação superior. Como que estão divididos esses 7? Um deles, nós já falamos, que é quem tem garantido no Conselho, o representante dos empregados. Vamos lá. 3 indicações pelo ministro da Fazenda. Lembrando que o BASA é uma sociedade de economia mista, vinculada ao ministro da Fazenda, vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, 3 ministros da Fazenda. 1 ministro do Planejamento. Tá? Já foram 4. 1 representante dos empregados, nós já falamos, né? 5. Né? 3, são 7. 1 representante, tá? 3 pelo ministro da Fazenda. 1 indicado pelo ministro. 4, né? 5, representante dos empregados. 6, o 6º é dos acionistas minoritários, né? Acionistas minoritários, 6. Está faltando 1, cara. 3, né? 6, são 7 membros, né? Vamos ler aqui. Sendo 3 indicados pelo ministro da Fazenda. Professor, 3 indicados pelo ministro da Fazenda. É isso mesmo. O BASA é o quê? É uma sociedade de economia mista, é um ente da administração pública indireta que está vinculada aonde? Ao Ministério da Fazenda. Então, 3 lá serão indicados para serem apreciados pela Assembleia Geral, representantes de quem? Do ministro da Fazenda. 1 indicado pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Bacana, né? E nós temos aqui também 1 representante dos empregados nos moldes da Lei 12.353. Professor, os empregados, nós já falamos aqui, né? Do representante dos empregados, então tem assento. E nós temos também 1 representante aqui dos acionistas minoritários eleitos no termo da Lei 6.404. Opa, professor, 7, vamos contar? 3, 1, 4, 5, 6. Você errou, professor. Está faltando 1. Não, não errei não, cara. Pegadinha de concurso. 3 da Fazenda, 1 do Planejamento, 1 dos empregados e 1 dos minoritários, ok? E mais 1 assento do Conselho é para o presidente do BASA. Então, o presidente do BASA, o presidente da diretoria executiva, também tem assento aqui ao Conselho de Administração. Pegadinha de concurso, né? Isso aí pega o cara, hein? E agora, prof, vem cá, vamos falar do Conselho de Administração, órgão de orientação superior. A presidência do colegiado caberá a 1 dos membros indicados pelo ministro de Estado da Fazenda. Então, olha só, o presidente será indicado pelo 1 dos indicados do Ministério da Fazenda. Ou seja, lá são 3. Desses 3, 1 será o presidente. O presidente do banco integrará também o Conselho de Administração. Não poderá exercer, mesmo que interinamente, a presidência do colegiado. Então, olha só, aqui que está o dispositivo legal, na qual eu disse que o presidente do banco também faz parte do Conselho. Aqui tem uma vedação importante. Então, o cara que é o presidente do banco, ele não pode ser presidente do Conselho. Por quê, professor? Porque aí o Conselho é tipo o órgão o quê? É o órgão legislativo, né? Ele vai ditar as regras, as leis aí, né? Emanar as diretrizes para a diretoria executar os trabalhos. É o trabalho do Conselho, né? Então, o cara vai ser o legislativo e o executivo? Não, não pode. Tem que ter o quê? Um sistema de freios e contrapesos. Não pode aí ser aí presidente do Conselho. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho de Administração do banco, em seus impedimentos eventuais ou faltas temporárias, será substituído por outro conselheiro indicado pelo ministro de Estado de Fazenda. Olha, então o substituto do presidente vai ser outro do Ministério da Fazenda, né? Os membros do Conselho de Administração cumprem prazo de gestão coincidente com os 2 anos
sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas e que se estenderá até a investidura dos novos membros, né? O que diz o parágrafo 4? O parágrafo 4 diz o seguinte, trata do prazo, né, do mandato do Conselho, né? Olha só, os membros do Conselho de Administração cumprem o prazo de gestão coincidente de 2 anos. Tá? Então, 2 anos, permitida no máximo, coincidentes, né? Ou seja, todos serão nomeados em 2 anos, né? Coincidentes. 3 reconduções consecutivas. Então, ele pode ter 3 reconduções consecutivas para o conselheiro. Funcionamento. Como é que vai funcionar? Funcionamento, quando que vai se reunir? 17. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente ou pela maioria dos seus membros. Fechou, né? Parágrafo 1º. O Conselho somente deliberará com a presença de, no mínimo, 4 dos seus membros. Então, para ter reunião, tem que ter dos 7, pelo menos 4 ali presentes, né? Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos e registradas em ata, cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? É quando há empate nas votações, ele vai decidir. Então, ele vota por último, ok? Bacana, funcionamento, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar da diretoria executiva, né? Ah, professor, o senhor pulou alguns artigos do Conselho. Pulei. Agora você tem que fazer a leitura deles, né? Aqui, o objetivo dessa aula é dar uma pincelada geral sobre esse estatuto, apresentar esse bicho-papão para vocês, explicar o funcionamento, a estrutura, porquê das origens, porquê disso, porquê daquilo, e logo, claro, só a aula não vai ser suficiente, você tem que fazer a leitura detalhada do estatuto. Vamos lá. Agora, da diretoria executiva, muito importante. Tá? 24. A diretoria executiva é o órgão de administração. Tá? Orientação superior vai ser o quê? O conselho. Aqui vai ser de administração. Integrado pelo presidente e 5 diretores, dos quais pelo menos 2 profissionais da atividade bancária. Composição da diretoria executiva do banco. 1 presidente e mais 5 diretores. Questão certa de prova. Tá? Desses 6, pelo menos 2 profissionais da atividade bancária. Parágrafo único. A diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular do banco, em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Olha que coisa interessante, né? Então, quem que vai dar orientação para a gestão vai ser quem? O Conselho de Administração, o nome de conselho, né? E a diretoria executiva vai fazer o quê? Vai fazer a administração, o funcionamento regular, vai fazer acontecer, ou seja, ele vai tomar as decisões do dia a dia e vai implementar as estratégias e os comandos dados pelo Conselho de Administração, né? 26. O presidente do Banco da Amazônia é nomeado pelo presidente da República e ele é demissível ad nutum, ocorrendo substituição de definitiva, poderá o titular, até 60 dias após assumir as funções, solicitar nova convocação do Conselho de Administração para decidir sobre o mandato dos diretores em exercício, né? Então, olha só para vocês entenderem aqui, gente, tá? Então, é o seguinte, o presidente do banco, ele vai ser o quê? É um cargo comissionado. E quem que nomeia esse cara vai ser o presidente da República. E o presidente da República pode demitir, o que é ad nutum, né? Ad nutum é a qualquer momento, por vontade dele, não precisa justificar o seu ato. Ocorrendo isso, né? Ocorrendo isso, o novo titular, ele pode ficar aí poderá o novo titular até 60 dias após assumir as funções, solicitar a convocação do Conselho de Administração para decidir sobre o mandato dos diretores em exercício. Então, o cara, né, foi demitido, foi trocado do banco, chegou outro cara tem 60 dias para falar para o Conselho. Conselho,
eu quero trocar os diretores. Pronto, isso que está dizendo aí. Tá? Mas importante, que cai em concurso, você tem que saber que o presidente do banco, é um cara nomeado por quem? Pelo presidente da República. Professor, por que tem que ser nomeado pelo presidente da República? Porque o banco, quem que é o maior acionista? O maior acionista, quem que é? A União. Quem que representa a União? É o presidente da República. Logo, ele que vai nomear. Parágrafo 1º. Além dos requisitos previstos no artigo 7º, que nós vimos lá, reputação ilibada, não sei o que, experiência, né, desse estatuto, devem ser observadas cumulativamente as seguintes condições para o exercício dos cargos na diretoria executiva do Banco da Amazônia. Ter graduação em curso superior e ter exercido nos últimos 5 anos, pelo menos 3 anos, de uma das seguintes funções. Além daquelas, essa aqui, né? Cargos gerenciais em instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de primeiro ou segundo nível do plano de cargos e salários e nível gerencial da instituição de origem, ou cargos gerenciais na área financeira ou outras entidades detentoras de patrimônio líquido, não inferior a 1/4 dos limites mínimos do capital realizado do patrimônio líquido exigido pela regulamentação do Banco da Amazônia, ou cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS 4 ou superior do setor público, ou cargo estatutário da empresa, né? 3, experiência mínima de 3 anos em liderança em equipe. Então, esses aqui são os requisitos para quê? Para o cara ser diretor executivo do banco, além daqueles que nós já vimos lá atrás, que são os gerais, né? 26. Agora a gente vai falar dos diretores do banco. O presidente, nós já sabemos que o presidente vai ser quem? O presidente vai ser aquele cara que vai ser nomeado pelo presidente da República, ok, né? Falou. E ele pode ser demitido o quê? Ad nutum, a qualquer momento. Os diretores do Banco da Amazônia são eleitos entre os acionistas ou não e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Possuem gestão coincidente de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas, estabelecendo-se o período de respectiva gestão até a investidura dos novos membros, né? E aí, professor, vem comigo aqui. Vamos lá. Composição do Conselho, 7. Tá? 3 do Conselho, 3 indicados pelo ministro da Fazenda, 1 indicado pelo ministro do Planejamento, 1 pelos empregados, tá? E um vai ser pelos acionistas minoritários, ok. E mais o presidente do banco, 7. Esse é o conselho. Presidente do banco do BASA vai ser nomeado pelo presidente da República. Diretoria executiva é o presidente e mais 5 diretores. Dos 5 diretores, eles serão o quê? Eleitos. Tá? Os 5 serão eleitos. Esses caras podem ser acionistas ou não. Tá? Eleitos por quem? Pelo Conselho de Administração. Possuem gestão coincidente de 2 anos, permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas, estendendo-se o período da respectiva gestão até a investidura de novos membros. Então, está aí para você. Então, bacana, fechou, 10, falamos aí dos demais diretores, né? Parágrafo 1º. O prazo no caput deste artigo serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos e a transferência de um diretor para outra diretoria. Então, às vezes, o cara está numa diretoria, passa para outra, também será considerado tempo de diretor. Tá? Para quê? É uma forma para não tentar burlar a lei. Não se considera recondução a eleição de diretor para atuar em outra diretoria do banco. Ó. Então, ele pode ser transferido. Agora, nova eleição não é considerada reeleição, é recondução. Atingido o limite que se refere ao caput desse artigo, o retorno do membro da diretoria executiva só poderá ocorrer decorrido o período equivalente a um prazo de gestão. Ou seja, esse cara aqui pode notar que é o que? Quarentena, né? Então é o seguinte, o cara é diretor do banco, tá? Então ele tem várias informações privilegiadas, né? Ele saiu do banco.
Então, para ele retornar para outro lugar, ele tem que esperar 2 anos. É a quarentena para quê? Para quê? Senão ele vai dar um diferencial competitivo no mercado, né? Pessoal, vou fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, tá? O pessoal tomar um cafezinho, uma água, o professor também tomar um cafezinho, uma água, e depois a gente volta aí na parte 2 da nossa aula do Estatuto do BASA. Clique lá aqui.